outro se for assim, se a gente conseguir ter uma narrativa muito bem escrita, muito bem montada e com uma direção boa, coisa que não estava sendo. Agora sim, eles conseguiram fazer tudo ficar homogêneo. Fala galera, Gui Ferraro chegando com mais um Na Cena. E hoje para vocês, episódio 5 de Anéis de Poder, O Senhor dos Anéis, a série da Amazon Prime Video. Empolgou! Empolgou! Enfim empolgou! Vem comigo! Enfim, um episódio que me empolgou e me deixou totalmente satisfeito com a sua narrativa, com a sua história, com o seu desenvolvimento, com o arco dos personagens, com o arco da história. Foi tudo muito bem encaixado, com uma dinâmica muito grande. Tudo aquilo que eu falava nos episódios anteriores aqui do podcast, tudo que eu reclamei aqui nos episódios anteriores, especialmente a montagem e a narrativa desses episódios, foram organizadas de uma maneira que funcionou brilhantemente, praticamente perfeito o episódio. Só teve um pequeno detalhe de atuação numa cena mais pro final, ali mais pro meio, que não me agradou, mas é um detalhezinho, uma forma de entonação. O resto foi tudo muito bem conduzido. Os arcos foram muito bem entrecortados na montagem, colando um com o outro de uma maneira muito perfeita e me deixou muito feliz e satisfeito. Terminei o episódio, já fui logo rever, estava empolgado com o episódio, com tudo que foi mostrado. Até os mistérios da série encaixaram suavemente nesses núcleos, né, com os cortes, com a narrativa. Não ficou muito exagerado, ficou muito bacana, até isso. Agora vou entrar nos detalhes da história e dos núcleos, dos arcos deles. Os Harfoots eu gostei demais deles, da interação entre eles, de como eles explicam, como eles contam a migração deles, como eles sendo colocados nessa narrativa. Tudo dessa vez funcionou de uma maneira muito envolvente, junto com o nosso querido Homem Meteoro, o Estranho. Quem será que é ele? Deu muito mais pistas, entrou algumas coisas ali relacionadas a ele e ao Meteoro que deixaram a gente muito intrigado. Será que realmente esses mistérios já não tem mais dúvidas? Ou será que ainda temos dúvidas? Diga pra mim, aquele que tudo vê, nada vê, já diria um grande sábio. Então assim, eu achei muito legal a interação da Nori com o Estranho nesse episódio e um acontecimento que vai ser mostrado. Vocês vão gostar também. Desse núcleo é que eu não gostava tanto deles, né? Desses personagens, desse arco, não tava me agradando muito. Mas dessa vez foi tão bem colocado, bem amarrado na narrativa, entre arcos, né, entre núcleos, que quando eu assisti, eu até fiquei na dúvida se ele foi colocado diretamente todo de uma só vez ou se foi entrecortado entre núcleos. E aí depois que eu assisti de novo, eu falei, caramba, ele realmente foi colocado entre núcleos. Mas foi feito tão bom, foi feito tão bem, de uma maneira que eu não consegui, de uma maneira que ele não me atrapalhou em nenhum momento. Então foi muito legal, foi muito bem escrito e muito bem montado. Diferente dos outros episódios. Tá tudo muito homogêneo, tudo muito com um ritmo perfeito. A nossa querida Galadriel, eu achei bem legal também como ela parece estar entrando muito mais em sintonia com o que a gente esperava da Galadriel, sabe? Uma Galadriel mais raiz, digamos assim. Aquela Galadriel mais sábia, uma guerreira mais inteligente, não tão ansiosa, né? Ela não tão obcecada, né? A gente esperava uma Galadriel um pouco diferente, né? A maioria. A guerreira ela sempre foi. A grande questão é de como ela ia usar esses dotes de guerra dela. Então assim, ela mesmo, conversando com o Halbrand, se expondo para o Halbrand, confessando ali seus problemas, ela
diz que ela está muito obcecada por aquilo, né? Isso é muito interessante, isso é muito legal. Então a gente começa a ver que ela realmente sabe o que ela está fazendo, sabe como ela está agindo, tá? Não é um personagem que está perdido, né, em sua história. Ela realmente entende toda a sua dicotomia. E isso é muito importante para a evolução do personagem e a sua trajetória na história, porque ela é um personagem que nos livros, né, nos contos inacabados, em tudo que foi feito do Tolkien, de que ela era a principal lutadora das forças do Sauron, era a principal combatente. Ela corria muito atrás disso, ela tinha muita sabedoria de que o Sauron ainda existia e de que ele precisava ser contido. Por isso que ele tem essa obsessão, por isso que ela tem essa obsessão na série, tá? E é por isso que ela continua assim, mas agora de uma maneira em que ela expõe isso pra gente é muito mais interessante. O episódio tem um pouco do vislumbre daquela luz, da beleza, da magia da Galadriel. Prestem atenção nisso. Parece até que ela se libertou de um peso ao conversar com Halbrand, né, ao falar sobre os sentimentos dela. Halbrand pode estar enganando a gente ainda, mas eu acho que agora começou a fechar as teorias, né? Não está mais abrindo muito espaço para ele ser, por exemplo, o Sauron, né? Eu acho que realmente o que está mostrando está sendo muito correto e coeso. Eu acho que eles não vão mudar ou enganar a gente. Eu acho que é exatamente isso, né? E apesar que ele ainda tem alguns momentos dúbios ali, que deixam dúvidas, por exemplo, uma forma de entonação na conversa com a Galadriel. Então, mas eu acho que agora eles acharam e vão botar ele na trilha certa e não vão mais deixar ele dando tanto espaço para teorias, e vamos ter ele sendo um grande parceiro da Galadriel, um grande amigo, e fazerem muitas aventuras juntos. Farazon cada vez mais planejando sozinho, comandando as coisas sorrateiramente, em segredo, preparando algumas coisas que a gente ainda não sabe o que vai ser, o que pode ser. Quem lê os livros ainda tem uma ideia, mas é isso, é o personagem que vai trazer muitas coisas. Nem seu filho está entendendo e sabendo o que ele quer fazer, né? Esse personagem do filho dele começou a ganhar muita força e personalidade nesse episódio. Ele fez umas ações aí bem interessantes. Gostei porque é um personagem que só existe na série, então mostra que dá para brincar e trabalhar ele em várias coisas, e especialmente ser o cara que vai mexer muito com os bastidores ali de Númenor junto com o pai dele, e numa pegada meio Game of Thrones, assim, interessante, só que no menor. Agora, o Isildur, né, ele tá deixando a desejar, o personagem está muito fraco, muito perdido, né, ele é um personagem que a gente não sabe muito bem como foi a juventude dele, então parece que os roteiristas ainda não encaixaram muito bem isso, né. Ele tá ali, buscando o seu espaço, não nada demais, né, a sua irmã tá fraquíssima, não mostra nada de que possa vir a ser interessante, não acrescenta nada na narrativa, parece só cumprir uma cota de precisamos de mais personagens femininos, mas não sei, espero que não seja isso, espero que ela acrescente alguma coisa no futuro. Eu acho que ela vai acrescentar alguma coisa no futuro, né? É interessante que ela não queria a viagem para Terra-média, então pode ser que isso seja somado a alguma coisa lá na frente. Elendil sendo o capitão e um dos grandes expoentes dessa expedição, né, um dos grandes líderes, é muito importante. Essa parceria com a Galadriel também é muito legal, né, essa amizade entre os dois vai ficar muito interessante. Eu acho que ele vai ganhar cada vez mais força e poder narrativo, porque a gente sabe que ele é um personagem gigante na série, nos livros, né, então
ele mostra cada vez mais muita coisa legal, assim. É um ótimo personagem, estou gostando bastante dele. A Daria Arondir comanda um dos núcleos mais interessantes ali, né? É interessante a metáfora, né? A dicotomia entre os dois, né? O paralelo entre os dois. É interessante o paralelo entre os dois, a metáfora que tem entre os dois. O elfo negro, né? Com a escuridão, né? Trazendo mal. E o elfo gratiluz, né? O elfo da esperança, que traz a esperança para o povo e outro traz a escuridão. Um que vai trazer a luz e outro que está trazendo a escuridão. Bem interessante esse paralelo entre elfos e as suas histórias bem diferentes, assim. Gostei muito do Adar, é um personagem muito misterioso, muito interessante, né? Ele deixa a gente intrigado, alguns mistérios ainda estão sendo colocados ali, mas a gente começa a perceber que tem conteúdo ali. Esperamos que não seja o Sauron, porque se não for o Sauron a gente sabe, a gente fica com mais conteúdo para poder ter uma abordagem nesse personagem, porque o personagem está sendo criado, porque o Sauron a gente sabe exatamente os dilemas dele, o que ele quer. A história do Adar a gente ainda não sabe, né, direito quem é ele, o que ele quer, como ele quer. Então isso pode ser criado, então deixa a gente com mais especulações. Também teve algumas evoluções em questões de outros mistérios perante esse núcleo, muito bacana, muito bom, gostei bastante também. Achei interessante descobrir isso agora, né? Pensei isso agora assistindo esse episódio. Um paralelo que a gente pode fazer entre a Bronwyn e a Elwyn, né? De Rohan, né? O paralelo, a relação delas com os homens, né? Como elas se impõem perante aos homens e ao mal, né? Com muita personalidade, com muita coragem, sempre de cara, batendo de frente. Duas mulheres muito fortes, muito interessantes. Tem esse paralelo entre a Elwyn e a Bronwyn, que tem um nome parecidos, olha só que interessante também. Tô achando legal isso aí. Vamos ver como é que vai ser. Um arco que não decepciona também é o arco de Durin e de Elrond, né? O Elrond e o Durin parece que nasceram para ser melhores amigos, para terem um arco juntos, para fazer um filme de Buddy Cops, quem sabe, imagina um Buddy Cops, Elrond e o Durin, né? E assim, a química dos dois é muito boa, os dois atores são muito bons. Eu gosto da elegância do Elrond, a hombridez, a honra entre eles, a sabedoria, né? O Durin tem uma coisa de energia, de tela, de humor, né? De sensatez também, muito legal. Os dois combinam muito bem, são dois personagens muito relevantes. Achei interessante também como foi colocado a relação com o Gil-galad, né, que tem se mostrado um personagem muito chato, mas agora entendemos o porquê que ele está querendo fazer as coisas, porquê que é preciso fazer as coisas até a primavera, né, entendemos um pouco da sua dor, né. Temos alguns diálogos um pouco confusos aí, né, um pouco expostos demais, mas tudo bem. E o Celebrimbor também aparece com uma parte desse diálogo que eu achei bem interessante, quando ele fala de novo do pai do Elrond. Achei bem bonito. Entendemos muito sobre Mithril e eles criaram uma origem de Mithril assim, bem interessante, bem diferente, que não está nos livros. Eu gostei, achei muito legal, fazendo Mithril ficar um pouco mais mítico, né? Tendo um mito muito maior, né? E com uma lenda bem interessante. Talvez os fãs não gostem muito dessa parte, essa questão da lenda que é falado, mas eu achei muito da hora, bem plausível e me empolguei até com essa história, achei bem legal. É um dos núcleos mais completos, muito bem feito.
O Durin com a história da mesa é incrível. É muita cara dele aquilo. Assim, difícil fugir de referências da mitologia do Tolkien na hora de criar personagens, né? Na hora de compor personagens, né? De fazer alguns espelhamentos. É muito difícil de não fazer alguns espelhamentos. Por exemplo, com Aragorn, né? O Halbrand está ficando muito aragorniano, né? A Broen tem muitas semelhanças com Elwin, de certa forma. Então, eu acho muito legal porque ajuda, de certa forma, a eles, né, a criarem uma série um pouco mais calcada, mais pé no chão, de não pisar em ovos, de não errar tanto, para eles não errarem tanto. Tem um lado que eles também não arriscam muito, né, mas eles podem arriscar em algumas outras coisas também, como eles estão arriscando. Agora, reforçando, por exemplo, eu achei muito bom o episódio porque toda a narrativa foi muito bem escrita, muito bem montada e orquestrada. Elas encaixaram uma na outra com uma dinâmica, né, entre cortes, entre ações muito bem feitas, né? Então, assim, os mistérios estão lá, mas tudo está evoluindo, tudo está ganhando nova profundidade, né? Tá tudo andando para frente, tudo caminhando. Então você ganha novas informações para cada núcleo e fazendo ficar muito mais interessante e intrigante aquela história. O próximo episódio vai ser sempre melhor que o outro se for assim, se a gente conseguir ter uma narrativa muito bem escrita, muito bem montada e com uma direção boa, coisa que não estava sendo. Agora, sim, eles conseguiram fazer tudo ficar homogêneo, né? E a gente poder desfrutar, né? Porque assim, a qualidade da imagem, do visual, estava muito bonito. Tirando alguns planos e tal, que às vezes pode não ser de um gosto, ou a forma da direção, como eu reclamei, dos atores, do elenco, né? Dos orcs. Mas, se você tiver uma história muito bem escrita e montada, né, que amarre ela, que funcione e que os cortes não sejam alongados, isso vai sempre te dar muita dinamismo para a série e vai deixar os episódios, no mínimo, muito agradáveis. E aí, meu irmão, é só sentar, chorar ou pular de alegria, porque conteúdo tem. Conteúdo tem. Por mais que tenha que ser escrito muita coisa, né, eles têm muita base, mas também tem que escrever muita coisa e fazer essas coisas entrecortarem e funcionarem entre si e dando motor, né? Dando gasolina, o motor vai funcionar muito bem. Então, assim, o melhor episódio até agora, o episódio que mais funcionou narrativamente e com tudo. Então, foi praticamente perfeito. Espero que vocês gostem. Não deixe de comentar aí o que vocês acharam. Não deixe de curtir, tá? Por favor, dá uma forcinha aí pro canal. É importante curtir, deixar seu like para poder me ajudar a engajar e eu trazer mais vídeos, poder fazer mais vídeos. E me digam para mim também se vocês preferem vídeo com spoiler ou sem spoiler. Eu estou fazendo sem spoiler, mas se vocês quiserem eu começo a fazer vídeo mais aberto com spoilers, tá bom? Em breve também devo estar com um vídeo sobre easter eggs aí. Um grande abraço e até logo.